Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da aula de hoje será a função inversa. O objetivo é resolver dois exercícios com esse tema para a gente ver como é que essas coisas aparecem nas provas de vestibular. Vamos começar então resolvendo uma questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que diz o seguinte: seja f de RR a função definida por essa lei, f de x igual a x mais b. Se o gráfico da função passa pelos pontos A e B, a função f-1 é. Então o objetivo da questão é achar a inversa da função f. Bem, o primeiro passo é a gente escrever o f de x como um y. Então y é igual a ax mais b. Bem, como o gráfico da função passa pelos pontos, eu posso substituir esses pontos. Então, se eu substituir o ponto A na equação, temos que no lugar do y eu vou botar o 2 e no lugar do x eu colocarei 1. Se eu substituir agora o ponto B, no lugar do y eu boto 3 e no lugar do x eu coloco 2. Assim, nós iremos estar construindo um sistema. Para resolver esse sistema, basta que nós peguemos as duas igualdades e subtraia uma da outra. Da seguinte maneira: 2 menos 3 menos 1. Isso aqui é A, isso aqui é 2A. Então, A menos 2A é menos A. E B menos B acaba aqui cancelando. Se multiplicarmos os dois lados da igualdade por menos 1, vamos encontrar que o A vale 1. Bem, então já encontramos o valor do A. Precisamos agora encontrar o valor do B. Para encontrar o valor do B, a gente pode, por exemplo, substituir na primeira igualdade. Se substituirmos na primeira igualdade, ficará 2 é igual a 1 vezes 1 mais B. Ou seja, o valor do B será, aqui vai ser 1 vezes 1 é 1, passando para o outro lado vai ficar 2 menos 1, o B também vale 1. Agora que nós temos o valor do A e o valor do B, a gente pode escrever a função da seguinte maneira: y é igual, lembrando que o y é a mesma coisa que f de x, é igual, no lugar do A, 1, e no lugar do B, também 1. Como ele está querendo saber a função inversa, então vamos lembrar o que é que a gente deve fazer. São dois passos. O primeiro passo qual é? Troca-se x por y e o y por x, tá? E o segundo passo, isola-se o y. Então vamos ver como é que funciona. Bem, se f de x é y, então no lugar do y eu vou colocar o x e no lugar do x eu colocarei o y. Vamos, no segundo passo isola o y, então o número 1 passando para cá ficaria x menos 1 é igual 1 vezes y é y. Então essa é a função inversa. Lembrando que a gente ainda pode escrever da seguinte maneira: esse y passa a ser f menos 1 de x, que é igual a x menos 1, o que nos dá o gabarito da letra C. Tá? Então essa foi a questão de função inversa clássica. Ele deu dois pontos que pertencem ao gráfico da função, pediu para a gente montar uma forma, pedir para a gente montar essa função e depois calcular a inversa. Tá? Então, primeiro exercício. Vamos agora resolver um segundo exercício de função inversa. Essa segunda questão, ela apareceu na prova da UFES. E aí vamos colocar ela aqui para a gente discutir. Bem, a questão diz o seguinte: se
f de x mais 4 é igual a 3x menos 1 para x pertencente a R. Então, f menos 1 de 8 é igual a... As alternativas são menos 3, 0, 2, 6 e 7. Bem, vamos lá. Eu vou propor uma resolução. Caso vocês pensem em outra, coloca aí nos comentários para a gente poder trocar uma ideia, tá? Bem, essa aqui inicialmente não é a função f de x, é uma função composta. A gente discutiu a estratégia de encontrar a função f na aula de composta, tá? Foi na aula 2 de composta, quem quiser dar uma olhadinha lá nos vídeos, tá? Que era o seguinte, para você encontrar f de x, você deve encontrar f de t. Isso aqui é uma estratégia. O que a gente faz? A gente pega o x mais 4 e iguala ao t, x mais 4 iguala ao t, e esse x vai ser t menos 4. Bem, o que é que a gente faz agora com esse x que nós encontramos? A gente substitui na igualdade. Então, se a gente substituir na igualdade, nós vamos ficar assim, ó, f, no lugar do x vamos colocar t menos 4, mais 4, isso aqui é igual a 3 vezes t menos 4, observe que no lugar do x eu estou colocando t menos 4, menos 1. Podemos cancelar esse menos 4 com esse 4, e aí vamos encontrar f de t, que é 3t, fazendo a distributiva 3t, aqui fica 3 vezes menos 4, é menos 12, menos 1, isso é menos 13. Ou seja, a função f de x vai ser 3x menos 13. Lembra que eu disse que se você encontrar f de t, você estaria encontrando f de x, basta substituir o t por x, essa é a função. Bem, mas a pergunta que ele faz é na função inversa. Então vamos agora encontrar a função inversa. O primeiro passo, vamos lá, a gente vai pegar o y, e no lugar do y vamos colocar o x, e no lugar do x vamos colocar o y. Esse y que a gente vai encontrar já é o da função inversa, tá? Então passo o menos 13 para cá, fica x mais 13 igual a 3y, e o 3 que está multiplicando passa dividindo, ou seja, y vai ser igual a x mais 13 sobre 3. Lembrando que esse y que nós encontramos é exatamente o da função inversa. E para finalizar a questão, ele quer que no lugar do x a gente coloque o número 8. Então, f menos 1 de 8 será igual a 8 mais 13 sobre 3. Fazendo as contas, 8 mais 13 dá 21 sobre 3, resultado 7. 7, então, vai dar o gabarito letra E. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Revisem a aula e até a próxima.